Gente, eu quero trazer uma outra questão que está acontecendo também, mas dessa vez no IBGE. O Márcio Postman, que é o presidente do Instituto, está sob forte pressão no cargo. E a gente vai entender com a Janaína Camelo o que está promovendo essa crise por lá. Os servidores dizem que estão sendo perseguidos, né, Janaína? E por que há essas denúncias, entre aspas, digamos assim? Pois é, Evandro, é uma história um pouquinho complicada, mas eu vou tentar explicar aqui. No centro dessa discussão toda está a criação da Fundação IBGE+, uma fundação que foi criada durante a gestão de Márcio Postman, mas que tem sido alvo de muitas críticas. É uma fundação de direito privado e tem sido alvo de muitas críticas por parte dos servidores, tanto que foi alvo de uma manifestação que aconteceu hoje de manhã dos servidores, uma manifestação que aconteceu na frente da sede do Instituto lá no Rio de Janeiro. Os servidores do IBGE chamam essa fundação, inclusive, de IBGE paralela, porque teria sido criada por Márcio Postman, com autoritarismo por conta dele, que não houve aí uma negociação com os servidores públicos da casa. Inclusive, os sindicatos dizem que sempre que foi questionado Márcio Postman com relação à criação dessa fundação, ele sempre fez críticas, ele respondia com críticas a esses servidores. Nessa manifestação de hoje também, os servidores foram 3 sindicatos aí participando dessa manifestação e esses servidores, inclusive, pediam aí a exoneração de Márcio Postman da presidência do IBGE. Tem uma atualização agora sobre esse caso. O Ministério do Planejamento e o IBGE divulgaram uma nota conjunta decidindo que, em comum acordo, estão suspendendo temporariamente a iniciativa da Fundação Privada IBGE+. E aí essa nota diz o seguinte, que estão sendo mapeados modelos alternativos que podem implicar em alterações legislativas e que vai requerer um diálogo franco com o Congresso Nacional. E que o Ministério do Planejamento e o IBGE também esclarecem que qualquer decisão que oportunamente for tomada vai seguir o debate no IBGE e com o Executivo e também com o Legislativo. Uma das principais críticas dos servidores do IBGE, servidores públicos concursados com relação à presidência de Márcio Postman, é de que o IBGE estaria sendo usado como um instrumento político para interesses do PT. Só relembrando que em 2023, quando Márcio Postman foi nomeado, teve toda uma polêmica, né? Porque o nome dele era um nome apoiado pessoalmente pelo presidente Lula, o nome apoiado pelo PT, mas não era apoiado pela ministra do Planejamento, Simone Tebet. Planejamento é o ministério que comanda o IBGE, tanto que quando o nome dele foi anunciado inclusive aos jornais, para a imprensa, e a ministra não tinha o conhecimento, ela não foi avisada pelo presidente Lula sobre essa nomeação. Então, desde então, gerou uma crise interna no IBGE, porque os servidores dizem que Márcio Postman também não tem conhecimento sobre levantamentos de dados, não tem conhecimento técnico para comandar o Instituto. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, ela se manifestou sobre essa questão toda, essa manifestação, toda essa questão envolvendo Márcio Postman. Ela se manifestou nas redes sociais. Ela escreveu o seguinte, Evandro, que segundo ela, há uma campanha evidente de caráter político e partidário contra Postman e que ele enfrenta, de fato, resistências a mudanças que vem sendo promovendo na instituição. Então, o fato é que essa fundação, pelo menos com relação à fundação, ela agora, então, foi temporariamente suspensa e o Ministério do Planejamento, então, está vendo outras alternativas com relação a essa questão toda. Evandro. Eita, Janaína Camelo, tem muita peça para poder montar esse quebra-cabeça aí, hein? Obrigado pelas informações. Bom, os servidores dos sindicatos criticam essa criação dessa fundação que estaria servindo como uma maneira de tentativa de privatização dos dados do IBGE. O IBGE, o presidente do IBGE, diz que os servidores, muitos que pertencem ao Instituto, estariam trabalhando por fora, fazendo um freela, digamos assim, para outras instituições e que isso não seria permitido e por isso acionou o Ministério Público para que haja uma investigação dessas denúncias. Mas o que o sindicato diz é que há, inclusive, uma perseguição do Postman à maneira como os sindicatos cobram a conduta do IBGE hoje, o que para eles parece muito estranho diante da pessoa que é, ou a partir do movimento que ela veio. Né? Sindicato teria a ver com o partido que hoje
controla o governo no país, não haveria por que ter esse distanciamento. E aí vem a presidente do PT e fala que há uma tentativa, um movimento político naquilo. Só que a reclamação vem dos próprios sindicatos que representam os servidores que hoje fazem as reclamações. Ô Zé Maria Trindade, onde vai parar esse imbróglio, hein? Pois é, quando o Postman foi nomeado para a presidência do IBGE, eu mostrei que a grande preocupação, porque ele é muito militante, não tem problema ter partido político, filiação, não tem problema. E fiquei preocupado porque o IBGE e o IPEA são institutos muito importantes para avaliar o Brasil, o coração do Brasil e traçar as políticas públicas. E eu falei, inclusive, na possibilidade de argentinização dos dados do Brasil, que é um militante assim tomar os dados, falsear os dados e mostrar um Brasil que não existe. O que acontece? O mercado leva à perda de credibilidade em institutos caros. O IBGE e o IPEA são caros, tem técnicos especialistas. Na presidência do IPEA, o Postman fez uma gestão muito política. E no IBGE está sendo a mesma coisa, e agora perseguindo também funcionários no IPEA. O ex-diretor do IPEA, que denunciou lá atrás, no governo Dilma, de que estavam maquiando e usando dados, e isso foi parar, inclusive, no processo de suspensão da chapa Dilma Temer, né? Ele está sendo perseguido, está sendo massacrado. Me disseram que ele está sendo impedido até de trabalhar, para se ter uma ideia. Então, há uma perseguição política em institutos, IBGE e IPEA, institutos técnicos. O Márcio Postman é um grande intelectual, um acadêmico, mas a formação dele é toda assim na área de economia social, mercado de trabalho, desigualdades. Ele não é um economista que o mercado entende como técnico e que avalia um instituto importante como esse de uma maneira técnica. Então, eu estou à vontade para falar isso agora, porque quando ele foi nomeado aqui, eu disse sobre exatamente esse perigo do professor Postman. É sim conhecido como uma pessoa que não lida bem com ideologias diferentes e persegue. Eita, Piperno, o que você acha? Eu acho que ele é um problema, sim. E essa fundação de direito privado, né? Veja, é algo muito esquisito, porque é uma fundação de direito privado que atrairia investidores privados que poderiam lidar com dados, felizmente isso está suspenso, aliás, não se sabe, não se poderiam lidar com dados captados aí pelo IBGE. Quer dizer, então, essas relações, elas ficariam aí, né, um pouco próximas demais, né, de uma forma esquisitas demais, incestuosas demais. Então, é necessário sim que esse projeto seja suspenso e o governo avalie com muita tranquilidade se vale ou não a pena mantê-lo à frente do IBGE. Agora, às 5h25, pessoal da rádio, rápido intervalo para vocês, viu? Daqui a pouco espero vocês de volta. Nas outras plataformas, seguimos. Só que, para isso, o governo teria que aceitar que a indicação não foi uma boa, né, Gustavo Segré? Isso pode ser uma fundação da colocação de Postman aí. Eu lembro, e Zé Maria sempre menciona a argentinização ou politização desse tipo de institutos. Na Argentina se chama INDEC, Institutos de Estatísticas e não me lembro mais que. E na época tinha títulos da dívida argentina que estavam atrelados à inflação. O que fez o INDEC? Diminuiu artificialmente o índice de inflação. E com isso era político, era um instituto claramente político. O Big Mac, na época argentina, era de presente. Por quê? Porque uma das medições de inflação era através do índice Big Mac. Vou tomar uma frase do Piperno do assunto anterior e poderíamos juntar esses 135 colaboradores, diretores do IBGE e dizer o motivo que vocês estão sentindo é apenas uma sensação, não é real, é uma sensação de que as pessoas estão, o Postman está pressionando vocês e eles não vão acreditar. E eu gosto do IPEA, eu leio muito IPEA, gosto do IPEA, acredito no IPEA, não acredito tanto no IBGE, mas, por exemplo, o IPEA acabou de colocar alguns dias atrás que o resultado fiscal de 2024 do governo, e é do governo.br, IPEA.br,
.gov.br foi de 52,3 bilhões, ou seja, estaria por cima do permitido do arcabouço fiscal. E é o IPEA. Então, eu acredito, porque ele não está desenhando números, está mostrando números como eles são. Já o IBGE, do jeito do Postman, eu não acredito muito. Mas vamos ver qual das duas sensações melhora mais a relação entre eles. Que foi, Piperno? Quer acrescentar algo? Não é uma questão de sensação, existe uma fundação. Estou repetindo o que você falou. Você está pegando uma frase para problemas absolutamente diferentes. Existe agora um dado real. Então, a construção de uma fundação não é uma sensação, não é algo isso. Material. Não é somente a fundação. Quando os colaboradores reclamaram desse assunto, começaram a ser pressionados. A ironia minha em termos de sensação é quando você fala por uma pessoa, não, você vai num supermercado, se você não consegue pagar as contas, é uma sensação. Para eles a mesma coisa. Se você não consegue entender que o Postman está fazendo um bom trabalho e você entende que está fazendo um trabalho ruim, é a tua sensação, é a mesma situação. Não é a mesma situação. Uma é um concreto, o material, o contábil. A outra é uma impressão. Arremate, Gani. Eu tenho a sensação de que isso pode gerar um conflito de interesse. Por quê? Porque a partir do momento que você mistura o público e o privado, há uma suspeição no ar, evidentemente, de que os dados podem ser vazados para interesses privados. Então, não basta ser honesto, você também tem que parecer honesto. O IBGE é uma instituição séria, é uma instituição de credibilidade. Agora, e tem que zelar por isso, porque esse tipo de fundação dá margem para questionamentos e, evidentemente, conflitos de interesse.